Olá, meu nome é Marcelo Lopes. Estamos aqui mais uma vez juntos para podermos estudar a palavra do nosso bondoso Deus. É um prazer muito grande que eu tenho em abrir a palavra de Deus e poder reparti-la com vocês. Eu queria falar em relação ao canal. Se vocês puderem se inscrever, se vocês puderem dar o seu like e se vocês puderem ativar o sininho para receber novas notificações, eu ficaria muito grato. Porque o intuito de poder abrir a palavra de Deus e postar nas redes sociais é para que essas verdades possam chegar a maior número de pessoas possíveis. E vocês podem ser o instrumento de Deus para que esse desejo do meu coração possa chegar a mais pessoas. Vamos falar com Deus. Bendito Deus, amado Criador, louvado e engrandecido seja o teu nome, porque temos o privilégio, ó Pai, de ter a tua palavra em nossas mãos e podermos lê-la e podermos entender o que o Senhor deseja para as nossas vidas. Pai querido, eu te peço a orientação do teu Santo Espírito, que ele não só fale a mim, mas também a todos os que estarão ouvindo esta mensagem, porque é um tema de extrema importância. E eu pediria, ó Pai, que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações e que a tua palavra possa adentrar em nossa mente e fazer nela morada e produzir frutos para a eternidade. Dai-nos a tua bênção, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Olha o que a palavra de Deus diz no livro de Isaías, capítulo 58, diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, erga a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Israel os seus pecados. Nesse capítulo 58 tem um paralelo muito distinto. As pessoas querem fazer aquilo que elas desejam. Deus ele pede para elas fazerem uma coisa e elas querem fazer outra. Eu vou citar um exemplo aqui do que está escrito na palavra de Deus no livro de Gênesis. Eu vou usar o exemplo de Caim e de Abel. Olha o que a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 4. Diz assim, ó: aconteceu que no fim de tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Por que o Senhor falou aqui no versículo 7, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Será que Caim ele não sabia o que deveria ser ofertado ao Senhor? Ou por ele ser lavrador da terra, ele queria ofertar aquilo que ele achava melhor? O que agrada ao Senhor? É ofertar aquilo que nós desejamos ofertar a Deus, por mais que tenha as melhores das intenções? Ou ofertar a Deus aquilo que ele pede? Aquilo que lhe agrada? É uma pergunta que nós devemos nos fazer. Aqui em Isaías capítulo 58, diz assim, ó: clama a plenos pulmões, não te detenhas, erga a voz como trombeta e anuncia o meu povo a sua transgressão e a casa de Israel os seus pecados. Esse texto me faz lembrar aqui da tríplice mensagem angélica de Apocalipse 14 e também me faz lembrar de Apocalipse 18:1.
quando Deus ele quer falar uma verdade importante, sabe o que ele diz? Ele pede, olha só, vamos ver o que diz Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Vi um anjo voando pelo meio dos céus, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Ou seja, um anjo, um mensageiro de Deus, tendo na mão o evangelho eterno, com a missão de pregar a ele sobre o quê? Todo mundo. Diz aqui, ó, a cada nação, tribo, língua e povo. Eu queria me atentar aqui no início do versículo 7, diz assim, ó, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. A terceira voz, ela diz a mesma coisa. Seguiu-se a este, no versículo 9, seguiu-se a este outro anjo, terceiro, dizendo em grande voz. Olha só, se alguém adorar a besta ou a sua imagem e receber a sua marca na sua fronte ou na sua mão, então o que eu quero dizer? Quando Deus ele tem verdades importantes, ele pede para clamar em grande voz, a plenos pulmões, e falar como de trombeta, como soar de uma trombeta. Olha só agora, Apocalipse 18, versículo 1. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de demônios. Vocês estão entendendo? Quando Deus ele deseja transmitir uma verdade importante, como essas que foram citadas aqui, o início do julgamento, se alguém adorar a besta e receber a sua marca, e aqui diz, para anunciar a queda de Babilônia, ele pede para clamar a plenos pulmões, ele pede para dizer assim, ó, exclamou com potente voz. Ele ressalta isso. Vamos voltar lá para Isaías capítulo 58. Diz assim, ó, mesmo nesse estado, ainda me procuram de dia e de noite. Tem prazer de saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em chegar a Deus, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a sua voz no alto. Olha o que Deus está dizendo. Seria este o jejum que escolhi? O homem um dia aflige a sua alma e inclina a sua cabeça como o junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza. Chamarias tu isto de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Aí Deus ele começa a dar uma série de instruções aqui do que agrada a Deus. Olha só o que ele diz agora. Olha, é maravilhoso ler a palavra de Deus. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade e desfaças as ataduras da servidão? Que deixe livres o oprimido e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa o pobre e desabrigado? E se vires o nu, o cubras e não te escondas o teu semblante? Aí ele fala assim, se você fizer essas coisas que agradam a Deus, olha o que ele diz, então romperá a tua luz como a alva e a tua cura brotará sem detença. E a tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha que poderosas palavras. Então clamarás e o Senhor te responderás, gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça,
o falar injurioso. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. E serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca falham. Agora entra uma outra coisa que agrada a Deus, que precisa ser restaurada. E vocês vão entender o versículo 12. Olha só, versículo 12 até o versículo 14. Olha só que verdade importante. Lembrando que esse texto fala aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada. Isso é importante a gente ter em mente. Olha só o que diz a palavra de Deus. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás o fundamento de muitas gerações. E será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Agora eu te pergunto, os teus filhos edificariam o quê? As antigas ruínas. O que é que estava em ruínas? Quais são esses fundamentos de muitas gerações? E qual seria esse reparador de brechas e restaurador de veredas? O que seria essas coisas? O que será que agrada a Deus que foi deixado de lado? O versículo 13, ele tem a resposta. Se desviares o teu pé de profanar o sábado, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Vocês conseguem entender aqui o que precisaria restaurado, que está escrito aqui no verso 12? As pessoas falam que o sábado foi feito para os judeus. Eu discordo plenamente. Porque ao abrir a palavra de Deus, eu vejo que Deus instituiu o sábado na criação. Quando Deus terminou toda a sua obra, dia após dia, quando ele terminava um dia, ele falava muito bom, muito bom. E no sétimo dia, ele terminou a obra e ele descansou, santificou e abençoou o dia de sábado. Aí eu pergunto para você, Deus ele se cansa, ele se fatiga? Tem um texto na palavra de Deus que diz que ele não se cansa, Deus é espírito. Por que essa expressão Deus descansou? Será que era para nos dar o exemplo? Agora, quando Deus ele instituiu o sábado na criação, quem é que existia lá? Adão e Eva. Adão e Eva era o quê? O representante de toda a humanidade, e não só do povo de Israel. O sábado é tão importante que ele foi colocado na lei de Deus, os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20. Em Êxodo capítulo 20, ele faz uma alusão aqui a Isaías 58, sobre as verdades que precisariam ser restauradas. Diz o mandamento do Senhor no versículo 8, diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Você só pode se lembrar de alguma coisa que você havia se esquecido. Lembrando que esse capítulo, ele fala aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Vamos voltar agora a Isaías capítulo 58, versículo 1. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Clama apenas os pulmões e não te detenhas. Quer dizer, é uma verdade poderosa. Estou aqui de novo reafirmando. Erga a voz como de trombeta
e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Agora vamos lá para Isaías, capítulo 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o vosso rosto para que não vos ouça. Após Deus ele falar do sábado, ele começa aqui o capítulo 59 falando em relação a pecado. E o que faz? Tampar os olhos de Deus e tampar os ouvidos de Deus para não ouvir as nossas orações. Por isso que ele diz aqui, no versículo 3, por que jejuamos nós e não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Por quê? Porque o povo estava em pecado. O povo queria fazer a sua vontade e não a vontade de Deus, não aquilo que lhe agrada. Eu queria poder me estender mais sobre esse assunto. Eu queria falar sobre a vocação dos gentios. Eu pediria que vocês pudessem ler Isaías capítulo 56, e você fala aqui que o sábado deveria ser uma bênção para todos os povos. Quem eram os gentios? Todos aqueles que não pertenciam ao quê? Ao povo de Israel. É maravilhoso poder estudar a palavra de Deus com vocês. Eu gostaria de poder falar muito mais em relação a esse assunto maravilhoso. Mas infelizmente o tempo é um vilão nesse momento. Eu não gostaria que os vídeos se estendessem muito, mas infelizmente ou felizmente a hora voa, porque falar da palavra de Deus é algo maravilhoso. Para finalizarmos, vamos ver o que a palavra de Deus diz no livro de Ezequiel, capítulo 20. Olha o que diz a palavra de Deus. Versículo do 11 ao 13. Ezequiel capítulo 20, versículo do 11 ao 13. Dei-lhes os meus estatutos e lhe fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-o, o homem viverá por eles. Também lhe dei os meus sábados. Olha como Deus se refere ao sábado. Também lhe dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles. Entre mim e eles. Para que soubessem que eu sou o Senhor que vos santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, aos quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles, e profanando grandemente os meus sábados. Olha só o versículo 19. É uma repetição do que eu acabei de ler. Eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e praticai-os. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos de Israel se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos. Olha só, Deus ele reafirma, os quais, cumprindo o homem, viverá por eles. Antes profanaram os meus sábados. O que agrada a Deus e o que não agrada. Eu pretendo dar continuidade também sobre esse tema de extrema importância. Vamos encerrar porque já passou muito tempo. Vamos falar com Deus. Bendito Deus, amado Criador, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Pai querido, porque hoje temos a Palavra de Deus em nossas mãos e podemos estudá-la, podemos meditar naquilo que o Senhor deseja para nós, os Seus filhos. Pai querido, eu não falei nada aqui por mim mesmo. Eu abri a Tua Palavra e deixei a Tua Palavra falar por Ti.
Pai querido, só o Senhor tem poder de convencer o homem. Eu te peço que esse estudo possa chegar ao maior número de pessoas possíveis. Mas, Pai querido, se puder alcançar uma única pessoa, eu já ficarei muito feliz. E que sejas feita a sua vontade e não a minha. Bendito Deus, abençoe a todos que ouviram essa mensagem. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, em nome daquele que vive e reina por toda a eternidade. E eu te peço que ele possa também viver e reinar em nossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Até logo, até um próximo estudo, para a honra e para a glória de Deus. Foi um prazer. Tchau, tchau.